Olá, bom dia, gente. Olha, para hoje vocês podem começar ou por matemática ou por português, tá? Você escolhe. Só que lembrando que você tem que usar um caderno para cada matéria e deve fazer o cabeçalho no caderno do dia de hoje. Hoje é dia 7 de abril, ok? Então, para o texto de hoje em português, nós trazemos aqui La Fontaine. La Fontaine é o autor, tá? O leão e o rato. Um rato corria sobre um leão adormecido até que este acordou. Enfurecido, o leão rugiu-lhe: Nunca mais voltes a interromper a minha cesta. Porém, o ratinho corajoso respondeu-lhe: Se me perdoares, um dia destes ainda te farei um favor. Um favor? Tu a mim? Exclamou o leão divertido. Nunca se sabe, retorquiu o rato. O leão, desconectado, deixou-o ir-se embora. Poucos dias depois, caiu numa armadilha e não conseguiu soltar-se. Começou a rugir desesperado. Por sorte, o ratinho ouviu queixar-se e roeu as cordas que o prendiam e o soltou. Quando terminou o trabalho, disse-lhe: Como vês, sou pequeno, mas salvei a sua vida. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Então, essa é a história que a gente tem hoje. E aí eu vou querer que vocês analisem. Isso é um gênero textual que a gente já está trabalhando? É um gênero novo? É uma carta? É uma notícia? Que tipo de texto é esse, gente? Então, a gente nota também que apareceram algumas palavras que não são assim comum do nosso dia a dia. Por exemplo, rugir, cesta com S, né? A gente fala muito aí a cesta com X, né? Mas qual será a diferença da cesta com X para a cesta com S? Será que existe? Então vamos procurar no dicionário? Retorquir. Então, para achar essas palavras, o ideal é que você use o dicionário, porque você vai fazer a pesquisa por ordem alfabética, isso te ajuda também a localizar, né? Você trabalha mais o cérebro, é melhor do que você procurar no Google. Número 2. Quais são os personagens? Quem são? Quem contracena aí? Sobre quem essa historinha fala, né? Quem está encenando ali? Número 3. Qual é o gênero do texto? Isso que eu estou falando, gente. É uma fábula? É uma carta? Uma charge? Uma notícia? Que tipo de texto é esse? Número 4. O que o leão fazia quando foi interrompido pelo rato? Então, eu preciso saber o que ele estava fazendo. Ele estava trabalhando? Ele estava conversando com um amigo? O que ele estava fazendo? Um favor, tu, a mim? Essa frase dita pelo leão quer dizer o quê? Que legal, eu quero sim um favor seu? Ou, isso é impossível, pois eu sou o rei. Então, quando ele falou isso, viu que ele divertiu-se, ele riu, né? Quando você fala uma frase e ri, você tem uma intenção. Qual será? Essa que ele teve, né? Será que ele acreditou no rato? Número 6. O leão não matou o rato. Isso gerou uma dívida moral do rato para com o leão. O que é uma dívida moral? Por exemplo, você faz um favor para alguém, um favor muito importante, e você fica naquela sensação de ter que retribuir, né? Você foi favorecido, a pessoa te ajudou em alguma coisa. Então, nada mais natural que você também, numa oportunidade que a pessoa esteja precisando, você também ajude ela, né? Então, isso é uma dívida moral, um dever moral que a gente tem. Então, eu quero saber se o leão, como ele não matou o rato ficou devendo esse favor pro leão, não ficou? O rato conseguiu pagar essa dívida moral? E no final, qual é a moral da história? Tá? É só olhar lá
Porque todo texto igual a esse que a gente está trabalhando, ele já vem com a moralzinha da história no final. Aí depois a gente vai fazer matemática, tá? Vamos para a nossa matemática de hoje. Nós estamos quase acabando a nossa matemática de... Cadê o número 1? Nós estamos quase acabando a nossa matemática de algarismos romanos, tá? O que a gente vai fazer nisso aqui, ó? Escreva esses números romanos por extenso. Então, você tem que fazer a leitura deles. Com aquela tabelinha que vocês têm, que a gente já passou, e passou ontem de novo, você consegue descobrir que número é esse. Então, ó, se eu tenho 3x, eu tenho 30. Se eu tenho um 5, eu tenho 35. Mas se eu tenho mais 2, eu tenho 37. Então, é 37. Se eu tenho lá os 50, né? L vale 50. X mais X são 20. Então, 50 com 20, 70. Com mais 5, 75, tá? Então, é essa leitura que vocês vão fazer. Vocês vão fazer mentalmente primeiro, vão ver os símbolos, quanto vale cada um, vão somar ou vão subtrair de acordo com a posição que a letrinha está, tá bom? E vai escrever por extenso. E depois, vocês vão escrever em algarismo romano. Tá faltando uma atividade aqui, gente. Mas eu já posto, tá? Você que é só esse mesmo. É só esse mesmo, só 2 números. Vou conferir aqui, mas acho que é só 2 mesmo. É, só 2 números. Então, ó, como que você vai representar esses 2 números em algarismos romanos? Eu tenho 729. Eu sei que para eu fazer os 700, eu não tenho um número pronto. Eu vou precisar de quem? Do 500 e de mais 200. E depois eu vou precisar do 20 e depois do 9, tá? Então, primeira coisa, você vai ter que dar uma desmembrada nele, decompor, né? Então, você vai fazer primeiro 700. Quem é 700? Depois quem é o 20, depois quem é o 9. Só que o 700, lembrando que você não tem ele pronto. Você vai precisar do 500 e mais 200, tá? Depois nós temos o 1.200. O 1.200 é muito fácil. A gente vai decompor primeiro 1.000 e depois 200. Quem é o 1.000? Acho o 1.000 primeiro. Mais 200. Quem é o 200? 200 também você não tem pronto. Você vai precisar de 100 mais 100, correto? Aí vamos para o terceiro. No terceiro, você vai ter que completar a sequência em algarismos romanos. Você vai ter que ver de quanto em quanto está caminhando. Né? Olha lá, 5, 10, 15. Aí quem seria o próximo? 20, 25, 30, 35, 40, 45, até chegar no 50. Ok? Depois nós temos aqui, ó, 10, 20 e 30. Então tá de 10 em 10. E depois nós temos aqui, olha lá. Ah, isso aqui tá fácil a sequência, ó. 55, 56, 57. Quem é o próximo? 58, 59. Ok, gente? E depois nós temos aqui, ó, 110, 120, 130, até chegar em 200. Muito fácil. E aqui, representar com números romanos. Quanto vale uma dezena? Vale 10. Quem é o 10 nos números romanos? O X, tá? Então, mesma coisa, para 1 milhar, meia centena. Quanto vale meia centena? 50. Então, quem é o 50? Uma centena? 100. Então, quem é o 100? Entenderam? Você vai ter que pensar quem é ele no número normal do dia a dia nosso e transformar em algarismo romano. Então, 4 no número 5. No número 5, você vai decompor ele, olha. Eu tenho o número 8 em algarismos romanos. Então, como é que eu montei ele? Eu coloquei 5, mais 1, mais 1, mais 1. Aí eu tenho o número 22. Como é que eu montei ele? Eu montei 10, mais 10, mais 1, que vai dar 22. CLX, ó. Eu tenho, então, 160. Como é que eu montei? Eu coloquei o 100, 50 e mais 10. E assim por diante, tá bom? Número 6, você vai escrever o resultado em símbolo romano. Então, 60 mais 8, 68.
40 mais 6, 46. Mas você não vai colocar 46, você vai colocar em algarismo romano, tá bom? E é aqui tudo, ó. Mas é facinho. São números fáceis de você descrever, tá bom? Em matemática é só, e a gente acaba aí que quase terminando as atividades de algarismos romanos. Depois nós vamos ver números maiores só, mas aí é pouca coisa. E depois a gente volta aqui para ciências agora, tá bom? E a segunda parte do caderno de ciências vai ser assistir o vídeo, que nós vamos dar uma olhadinha aqui, e depois copiar esse pedacinho aqui no caderno de vocês. Então, o que a gente tem para copiar aqui? A continuação de ontem, ó. O que causa as estações do ano? É que, em razão do ângulo de inclinação da Terra, a Terra não anda retinha, ela anda inclinada. Olha lá no desenho. Ela anda inclinada. De acordo com a inclinação dela, ela fica uma parte mais próxima do Sol e a outra mais distante. Aonde estiver distante é mais frio e aonde estiver mais perto é mais quente. Então, aonde estiver mais quente, nós estamos no verão. E aonde estiver mais frio, na mesma hora, né? Então, nós estamos falando de planeta, nós não estamos falando de São Paulo, de Brasil, não. Nós estamos falando de planeta. Então, aí, aonde o Sol estiver quente, na parte de baixo, que é na parte sul, lá em cima, na parte norte, vai estar frio, porque ela vai estar mais distante. E assim, até que ele faça aquela volta grande de novo em volta do Sol, né? Que é essa volta que leva um ano. Cada vez que ele está mudando de lugar, ele já vai se encaminhando para uma próxima estação, porque cada estação, elas duram 3 meses. Nós temos 4 estações do ano, 4. Primavera, verão, outono e inverno. E agora, nesse exato momento, nós estamos no outono. As folhas estão caindo, começa a esfriar à noite, né? Então, a gente está caminhando para chegar perto do inverno, tá bom? Então, nós vamos começar a ficar mais distante do Sol. Então, é isso, ó. Em razão do ângulo de inclinação da Terra de 23 graus, 27, e do movimento de translação que ocorre ao redor do Sol, temos a mudança das estações do ano. Isso acontece porque durante o movimento de translação, que dura um ano, a incidência de luz solar é diferente em cada região, devido à inclinação do planeta. Então, como você vê no próprio desenho, lá em cima, na região norte, está mais longe, olha lá, o raio é maior. E embaixo, está mais perto do Sol. Se você for medir, é mais curtinho esse pedaço do raio do Sol até chegar no planeta. E isso é que faz com que nós tenhamos as estações do ano, tá bom? Por hoje é só isso. Essa questão ali de grau, 23 grau, 27 grau, para nós não interessa, tá? Pode copiar, mas não se preocupe com isso. Se preocupe só em entender que é um movimento de translação, esse movimento de um ano, que é feito em volta do Sol, que você vai dividir ele em 4. Primavera, verão, outono e inverno, que vai dar 3 meses para cada um. Então, nós ficamos 3 meses em cada estação, ok? E aí a gente vai pro vídeo. Peguei o vídeo direto do YouTube, tá? Então, tem um monte de propaganda aqui. E a gente vai pulando as propagandas. Este é o Sol, uma estrela quente e brilhante. Às vezes parece tão perto, mas ele está bem distante. Esta é a Terra, um pequeno pontinho azul, dividido pela linha do Equador em hemisférios norte e sul. Você sabia que a Terra gira sobre o seu próprio eixo, completando a volta em um dia? Este movimento é chamado de rotação, que define a noite e o dia em momentos diferentes em cada região. Outro movimento é o chamado translação. É um movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ele influencia cada estação. As estações acontecem
porque a Terra gira de forma inclinada. Enquanto o hemisfério norte se aquece, no hemisfério sul tem até geada. Devido sua inclinação, cada parte da Terra recebe luz e calor de forma diferente. Por isso que a partir de junho no norte é verão e inverno aqui pra gente. Então, e assim sucessivamente, conforme ele for virando, aí nós temos que no Natal, por exemplo, por que tem muita campanha de Natal com neve? Porque no norte do planeta está nevando, lá é muito frio, entendeu? Diferente da gente aqui, nós estamos em pleno verão. Então, quando é verão aqui para nós no sul, no hemisfério sul, que eu falo, não é Brasil, é o planeta. Lembra da linha do Equador, que nós estamos abaixo do Equador. Então, nós estamos no hemisfério sul. Aqui no sul, quando é verão, no norte, inverno. E quando aqui para nós é inverno, lá é verão. Então, eles estão caminhando para o verão. Eles estão entrando na primavera e vão chegar no verão em dezembro. E nós estamos saindo do verão, estamos no outono e vamos chegar no inverno, tá bom? Contrário deles. Então é só isso para hoje.